Boa noite, Diego. Elisandra, boa noite. Tudo jóia? O pessoal já tá entrando. Adriano, boa noite. Hoje tem que fazer um agradecimento especial. Michele, boa noite. Eduardo Matos, já entrou aí. Laís, boa noite, Laís. Boa noite, Gabriel. O pessoal tá entrando. Marcos Rodrigues. Lucas França. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje vai ser uma live super especial aí. Uma super convidada. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Bom, bem-vindos então a vocês que já estão entrando. Né? A gente está com uma série de lives com o tema que é possível viver bem do cavalo. Né? Então a gente vai estar dando dicas práticas para quem quer viver do cavalo. A gente vai estar convidando pessoas que vivem do cavalo e são pessoas de sucesso, como é o caso da pessoa que está aqui hoje. Inclusive já quero deixar um agradecimento a Elisandra, que é uma amiga super especial, ela que teve essa ideia de unir, de fazer o nosso, né, essa união dessa live, e eu adorei, a nossa convidada também adorou, e por isso que ela vai estar aí com a gente. Então, obrigado, viu, Elisandra? Você está sempre acompanhando, obrigado por tudo, pela torcida, viu? Então, você é a responsável aí dessa live de hoje, do sucesso aí que vai ser, tá bom? Bom, eu vou chamar o Eduardo. Boa noite, Juarez. Boa noite, Kelvin. Boa noite, Lucas. Vou chamar aqui o Eduardo para já começar aqui comigo. Opa, vamos lá, vamos ver se hoje vai dar certo de entrar rápido. Matheus dos Anjos entrou aí. Boa noite, Matheus. Ana Paula tá aí. André Hardy, Rudi. Ah, que beleza, hein, irmão. Deu certo aí? Opa! Que isso, hein, cara? Fala sério, né, cara? Vai entender, Ah, né? não, se conhecer. Não, gente, quem estava na última live acompanhou que nós ficamos meia hora para conseguir colocar o Du aí. E a gente, 15 minutos antes, a gente já a gente se reuniu, fez oração, conversou sobre a live. Na live mesmo, só que particular. Na hora que ele tentou entrar, ficou meia hora e não conseguiu entrar. Hoje foi ao contrário, a gente tentou se reunir antes, não conseguiu, e agora ele entrou rapidinho, é assim mesmo. E bora para Top, cima. Matheus top. Boa noite Alves, a boa todos aí, noite. tá? Boa noite, irmão, obrigado pela sua presença mais uma vez. Para quem não conhece Tamo o, junto. o Du, ele é um grande companheiro, um amigo, um parceiro de negócio. E a gente está junto nessa jornada aí para trazer conhecimento para vocês, tá? E, gente, vocês conhecem gente que, né, tem vontade de viver do cavalo, a gente vai estar trazendo aqui ferramentas práticas para estar ajudando vocês, inclusive aulas, a gente vai dar bônus, a gente vai estar criando várias ferramentas para estar ajudando você a conseguir viver do cavalo, tá bom? Du, quer dar algum recado antes da gente chamar a nossa convidada? Bom, mais uma vez, né? Cumprimentar a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. É satisfação ter todos vocês aqui com a gente. Sempre lembrando, né? Você curtir essa live. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Mas se você tem aquele amigo que gostaria de estar aqui com a gente, que você lembrou dele, que ele quer viver do cavalo, já manda um convite para ele, manda esse link aí, compartilha com ele essa live, que agora a gente vai começar e é força total. Bora então. E aí, vamos chamar a nossa convidada? Bora lá. Então, hoje é com muito prazer. Eu vou trazer uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo e vejo muitos conteúdos dela. E uma das coisas que me chamam muita atenção são as mensagens que ela deixa. Né? É uma pessoa cristã e vários dias eu tenho a sorte de pegar alguma mensagem muito boa dela. E aí eu acabei pesquisando um pouco mais sobre ela e vi como ela é competente no meio do cavalo, que história linda que ela tem. Então a gente vai trazer uma mulher de sucesso aí no meio do cavalo, que é a Dalva Marques. Dalva, vamos lá que eu vou te chamar aqui. Opa, eu acho que. Será que ela já tá? Deixa eu ver aqui. Dalva, tá aqui. Dalva, já te mandei o convite, tá?
Legal. Ah, ó, a Dalva já tá mostrando a mesa do café para nós, ó. Aí, Dalva. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Um Ótimo. Bem-vinda, espetáculo, viu? graças a Deus. Obrigada. Que Obrigada. legal. Muito obrigado por você ter aceitado. Conheço só um pouquinho, hoje a gente quer conhecer mais a tua história, mas um pouquinho que eu já soube, assim, me fez ter muito mais vontade de conhecer e já te admiro ainda mais do que eu já te admirava através do seu conteúdo. Parabéns pela sua história e a gente quer saber, a gente quer aprender muito com você aqui hoje, viu? Boa noite. Realmente, eu que sou muito grata, primeiramente, a Deus, né, pela oportunidade de conhecer pessoas especiais, né, que o cavalo nos proporciona, né? Então, a cada momento, ele está sempre nos presenteando, né, com pessoas que ocasiões, né, que realmente nos fazem aprender cada vez mais sobre o cavalo, sobre a vida, né? E na realidade eu acho que nesse meio todo, tudo que a gente faz, o nosso maior professor é o cavalo, né? A gente realmente aprende com ele todos os dias. Eu até falo sempre isso que você monta um cavalo um ano, dois, e você aprende todos os dias com ele, porque ele sempre tem algo novo, né? Que te faz pensar, né? Te faz tentar resolver, e se você não consegue, aí sim você vai buscar ajuda, buscar novos conhecimentos. Então, através dele, a gente está sempre renovando e procurando aprender. E eu acho que quem vive, primeiramente Deus, né, e vive o cavalo, eu acho que vive em constante evolução, né? É, essa eu acho que é uma dos maiores benefícios que o cavalo traz, sabe, Dalva? Eu vejo às vezes que as pessoas falam assim, nossa, o cavalo, ele me traz paz, o outro, nossa, é para me relaxar. Eu não, ele é para me provocar, né? Eu nunca fiz uma coisa tão provocativa do que treinar cavalos, né? Ele te provoca o tempo todo a ser uma pessoa melhor, ser um ser humano mais controlado, né? Então eu acho que esse é o grande benefício que eu acho que o cavalo fez na minha vida, é realmente me provocar como ser humano, sabe? E melhorar como pessoa, até para poder ser um bom treinador também. Eu acho que isso é o tempo todo exigido da gente, né? Na realidade, eu falo, há um tempo atrás eu escrevia, né, umas frasezinhas para estar postando. E aí, em conversa, né, com o pessoal que estava fazendo os workshops e tal, e eu acho que eu já até ouvi outras pessoas falando a respeito, que a gente fala sobre domar, sobre treinar o cavalo, né, o muar, mas o primeiro a ser domado, a ser treinado, disciplinado somos nós, né, porque como se diz, o cavalo ele é o espelho do cavaleiro. Então, se você não for disciplinado, não for educado, né, não for equilibrado, com certeza o animal também não vai ser. Então, isso exige constantemente da gente, né? É, com Perfeito. certeza. Muito bom. Ô, Dalva, eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, eu quero só fazer um agradecimento aqui, que eu não agradeci hoje, a minha equipe. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, sempre, né, a minha equipe. Vou agradecer de novo a Elisandra, né, que teve a ideia da gente fazer a live junta. É uma querida, está sempre junto com a gente. Com o Eduardo Matos e a todos que estão aí assistindo, né, hoje, na live anterior, e que vão estar compartilhando nessa live com o pessoal que quer viver do cavalo, porque hoje a gente vai falar muito conteúdo bom sobre isso, tá? Vai ajudar muito vocês que sonham em viver do cavalo. E, Dalva, eu queria começar com uma pergunta para você. É possível viver bem do cavalo? O que Bom, você acha? eu particularmente sou suspeita em falar, né? Porque a minha vida todinha dedicada a eles, né? Obviamente
que, acho que como tudo que a gente decide fazer, que a gente escolhe, né, para fazer, eu acho que a primeira coisa você tem que ter amor, você tem que ter dedicação. E em se tratando do cavalo, assim como a nossa relação, né, é uma relação de respeito, de limites, né, que tem que ter, então, agindo com esses princípios, com certeza, é possível viver do cavalo, sim. E até aproveitando aí, né, como você falou da Elisandra, um beijo grande para ela, para o Silvio também, quero agradecer o apoio de sempre, né, o Otávio, meu filho também, enfim, todo mundo que acompanha aí o nosso trabalho. Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando e um abraço grande para você também por ter me convidado. Obrigado de coração. Tá joia? Eu que agradeço. Então, bem-vinda. Então, vamos lá. Obrigada. Dalva, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para nós. Como é que começou, aonde começou a sua paixão por cavalos? Isso é muito interessante, né, que eu acabo em todas as lives, né, todo mundo me pergunta isso, essa paixão, esse amor pelo cavalo é desde a infância, né. Eu até fiz uma matéria uma vez e eu ainda falei que essa paixão vem do ventre, né, porque meu pai era peão, era domador, ferrador e tudo. Então, eu nasci nesse meio, né? Então, cresci com os cavalos, com vaca, com galo índio, com cachorro americano, essas coisas todas de roça, né? Então, é uma vida inteira, né, ligada com tudo isso, vivendo essa história, tempos totalmente, outros tempos um pouco afastada, mas jamais deixei de viver isso. Uhum. E, como comentei, né, desde o início, nasci, cresci com isso e depois tive a oportunidade, né, de estar fazendo realmente essa opção e Deus, ele é tão maravilhoso, né, que proporcionou eu estar trabalhando com aquilo que realmente sempre foi, né, a minha paixão. Acho que as coisas foram como diz a palavra de Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Exatamente. o amam, né? E no cavalo não ia ser diferente, né? Então, se você ama, se você tem essa opção, eu acho que com o pé no chão, com respeito, com carinho, dedicação, tudo coopera, tudo caminha, né? Para que dê certo. Ô, Dalva, mas quando que foi assim que você falou assim, eu quero viver disso? Porque vamos lá, antigamente era difícil a gente ver as pessoas, elas não eram tão profissionalizadas, não existiam tantos profissionais, né? Até hoje a gente vê que ainda tem uma dificuldade ainda, né, no meio do cavalo. Hoje as pessoas se dizem profissionais, mas muitas vezes não formam uma carreira como se fosse em outra profissão, né? Eles não pensam numa carreira, num plano, muitas vezes num plano até de formação, eles não têm, né? Ainda tem, está sendo muito trabalhado isso no meio do cavalo. Mas você, assim, você já sabia que aquilo poderia ser uma profissão? Porque teu pai já era, né, profissional, mas era um profissional diferente do que é o profissional do cavalo hoje, né? Naquela época. Acho que muito pai não falava assim pro seu filho, você vai conseguir viver disso. Acho que não tinha muito isso, né? Não sei como é que foi no teu caso, que idade que você falou assim, não, você sempre soube que você ia viver do cavalo, ou teve uma época que você falou assim, não quero mais estudar, ir pra faculdade, acho que você queria ser veterinária, acho que nem eu, né? E Eu quando que você falou assim, queria, como eu não sou quero, vou... como é que aconteceu isso? Tá, você está travando um pouquinho para nós, tá? Agora mesmo travou. Você está me vendo normal aí, Du? Eu tô. Legal. Pra mim A tá Dalva travou tranquilo, para só a Dalva você? que tá travando. Tá, Talvez vamos fosse, ver se eu talvez então. seja a internet dela. Né? Isso é um negócio, é uma coisa que
eu mesmo, quando eu comecei a mexer com o cavalo, agora parece que o travou também. A Dalva caiu. Vamos ver se É, ela volta aqui. eu acho que é a internet dela, irmão. É, deixa eu chamar ela de novo aqui. Pera Oi, aí, cara, Dalva, enquanto que você eu já vai vou te chamando chamar de ela, eu novo. queria aproveitar, né? Porque a gente está aí nessa semana recorrente. Semana passada a gente foi a primeira live dessa sequência, onde a gente está abordando esse assunto que é possível viver bem do cavalo. E a gente prometeu aí que a gente ia entregar, por sinal, né, nós já disparamos no grupo do WhatsApp o PDF com alguns modelos do currículo, mas o Isso. link do grupo do WhatsApp ainda continua na bio do Ricardo aqui no Instagram, na minha bio aqui no Instagram. E o acesso a esse link, né, você vai entrar no WhatsApp para receber várias informações relevantes sobre o conteúdo que a gente vai estar sempre abordando. E essa semana a gente vai estar aí combinando com as pessoas do grupo um horário para a gente estar fazendo uma call ao vivo pelo Zoom para poder ajudar essas pessoas que têm dificuldade a poder construir o primeiro currículo aí e grandes coisas vão acontecer a partir disso, eu tenho certeza. Então, eu até queria perguntar para se tem alguém do grupo que baixou o currículo e que teve dificuldade, né? De montar ali, de fazer o currículo. Se tiver gente aqui falando que está precisando, aí vocês podem. Entra no grupo, né? Se quem tiver com dificuldade, entra no grupo que não entrou ainda. Que a gente vai estar fazendo igual o Dudu falou, uma aula particular com vocês, gratuita, e eu vou fazer um passo a passo, a gente vai montar o currículo junto com vocês. Beleza? Então não fica fora do grupo, não deixe de se cadastrar. Maravilha. Patrícia, ó, CTJB, boa noite, meu querido, tudo jóia? Cleiton, Castanha, vou chamar a André Dalva Hart aqui está de aí. novo. André eu já tinha visto, André agora É não, isso aí. não perde uma. Esse final de semana estava junto com o André lá no Matahara. Um abraço para o André aí, um abraço para a Mari lá do Matahara. Final de semana, show de bola. Muito bom. Bom, acho que agora deu. Aí, oi, Dalva, Voltou. vou cair daí. Bom, como você perguntou, né, se eu tinha essa ideia de viver do cavalo. Como eu falei, desde nova, né, eu tinha muita vontade de ser veterinária. Isso faz bem tempo, tá? Veterinária e jurada, né, sem contar o treinamento, já imaginava. Mas eu não pensava assim na ideia de centro de treinamento, nada. Era mais o lance da veterinária, que na época a gente tinha vários veterinários que se formavam e estagiavam com o meu pai, apesar do meu pai não ter formação nenhuma, né? Mas ele era muito prático, tinha muita experiência, então o pessoal se formava e ficava um bom tempo com ele. Então eu já tinha esse desejo, né? Essa vontade. E aí, com o passar do tempo, o lance de veterinária eu não consegui realizar, mas como jurada, sim, porque na ocasião tinha o curso, né, o estágio para fazer como jurada criadora do Manga Larga, e o Silvio é criador, então aí acabou dando certo de fazer. Mas baseado nisso já foi acontecendo, né, a junção de ter os nossos animais e começar a treinar e levar para a pista, e a partir daí o interesse das pessoas em que eu levasse e apresentasse deles também, né? Então aí acabou unindo o útil ao agradável. Que legal, Dalva. Isso já faz quanto tempo, mais ou menos, que você teve esse start que você falou, vou viver ali? Já tem uns 20 anos que já começou a viver esse lance de ser trabalho, realmente. Uhum. Muito legal isso daí. Ô, Dalva, Ricardo. Oi, pode falar, Du. Não, deixa a Dalva responder sua pergunta de quando foi. Não, ela já falou. Você quer Ok. fazer alguma? Eu queria ter
me surgiu uma curiosidade aqui. Dalva, é assim, né? A gente está no mercado que antigamente era extremamente masculino, né? De certa forma até machista. E graças a Deus o mundo vem se renovando, né? Grandes coisas vêm acontecendo. É claro que coisas são muito, muito negativas, mas são coisas muito positivas também. E a mulher tem, assim, não é nem questão de ter ganhado, já ganhou o espaço no meio do cavalo. Mas eu acredito, né, que você falou de 20 anos, o início não deve ter sido fácil. E eu queria, assim, que você partilhasse com a gente quais foram os seus maiores desafios quando você tomou essa decisão de realmente viver profissionalmente do cavalo. Por mais que você tenha ali o seu pai, e pelo que eu entendi também, seu marido é um grande profissional do cavalo, mas, tipo assim, você assumir e falar, não, eu vou fazer, eu tenho certeza que devem ter surgido grandes desafios, mas que você partilhasse aí alguns deles, e principalmente, eu acho que essa é a grande sacada. Como que você fez, né, para poder passar por cima deles? Bom, na realidade, quando a ideia, né, a gente começou o centro de treinamento e tudo, e eu comecei a participar lógico, o sonho de jurada sempre na mente, né, sempre intenso de acontecer. A princípio, eu comecei a fazer poucas apresentações, e na época tinha, assim, era raro quando tinha participação, isso falando do manga larga, né? Nas provas sociais era raro ter uma mulher ou outra, e aí eu fiz a primeira apresentação na Nacional do manga larga, não vou precisar o ano agora. E aí eu pensei, eu falei, poxa, eu quero fazer, mas a princípio acho que muita gente pensou que fosse apenas a prova social, né, que a gente tinha eu até sempre comento isso, que as pessoas chegam nas provas sociais, são pessoas que realmente não vivem isso, já tem uma pessoa que prepara o cavalo, né, que já aquece, e a pessoa entra somente ali na hora da prova para estar fazendo... Dá um minutinho. Oi. Prova social é quando normalmente é como a gente chama de amador, é quando o proprietário está montado, é isso que você está dizendo? São pessoas que fazem essa prova social, ela é julgada o conjunto, né? Cavalo, cavaleiro, a maneira com que a pessoa apresenta, né? Não é a prova a profissional, né? Que aí no caso está avaliando o animal, né? Então essa prova social onde acontece com os patrões, patroas, os filhos, né? A prova Amazonas, mirins e tal. Então, nessa época, eu comecei a fazer essa prova e aí a vontade foi aumentando cada vez mais, né, de participar mesmo. E na época, quando eu comecei no Manga Larga a apresentar, assim, profissionalmente, também fui a primeira, né, não tinha outra pessoa, até a gente ia em várias provas e realmente era só eu de mulher, né? A gente sempre chegava antes, sempre assim, muito homem e tudo. Até nos cursos que eu comecei a fazer, sempre mais homens do que mulheres, né? E aí, como eu sempre digo, né? O apoio gigantesco do Silvio, me incentivando e falando que eu seria capaz, sim, e tudo. Isso fui me profissionalizando, né? E de início, assim, eu dava aquele friozinho na barriga e aquele medo, né, de estar competindo com os apresentadores, os profissionais de todos os aras, né, sempre pessoas com muito talento, sempre expert no assunto. Então, acho que, assim, nesse comecinho, eu não vi, assim, tanta dificuldade, tanto preconceito, não. Isso aconteceu um pouco mais adiante, mas que aí a gente segue, eu falo mais para frente. Tá travando. Tá cortando um pouco para mim, mas pelo que eu entendi, você não sentiu muito preconceito no começo, é isso ou não? Isso. No começo, não. Será que é porque você ainda não estava incomodando?
Então, acho que, na realidade, o preconceito eu tive, né, alguns problemas depois, mas não como treinadora, como apresentadora, mas sim como jurada, né, depois de alguns anos, aí acabou tendo, assim, uns contratempos, realmente, mas como apresentadora, não. Foi assim, fui Legal. bem aceita. Legal. Ô, Dalva, a gente foi legal, a gente até comentou sobre isso, e eu sempre falo, né, para os meus alunos e tudo, que é incrível, porque eu viajo muito, né, e eu trabalho com várias equipes, às vezes 2 equipes por dia. Então, numa viagem minha de 15 dias, eu acabo trabalhando com 30 equipes diferentes, muitas vezes. E é incrível como as mulheres estão se destacando. É incrível, né, porque assim, e não é assim, elas têm, elas conseguem ter o mesmo resultado que o homem tem, e tudo com muito mais suavidade, e tem muito mais resultado. Então, eu tô falando assim, principalmente no cavalo de salto, tem muita mulher no manejo, tá? Manejo de potro, limpando cocheira, e pensa, ó, as cocheiras onde tem mulheres cuidando são totalmente diferentes do que de homem normalmente. Diferente para melhor, para mais organizado, sempre. Né? Os outros que são, agora sim, são mulheres que sabem lidar com cavalos, né? Porque tem tanto homem quanto mulher que não sabe lidar bem, né? Então tem muita mulher que tem medo, como tem homem também que não sabe lidar, mas eu tenho visto mulheres assim que têm desenvolvido assim, estão muito melhores de trabalhar do que os homens, muito melhores, porque tem mais paciência, tem mais suavidade e a gente consegue muito mais resultado trabalhando junto. Você tem visto bastante isso? Cresceu muito, né, agora, né? O que você acha? No manga larga, como é que tá nas provas de andamento? O que você tem visto? Então, porque a princípio a gente via, eu particularmente, que fiz alguns cursos de rédeas, né? A gente vê que no quarto de milha já tem um bom tempo, que tem muita mulher, assim, trabalhando, que tem CT, né? Que são treinadoras, que fazem as provas, principalmente de rédeas, né? A gente vê várias aí que... e sem contar o tambor, né? Que eu falo sempre que eu tiro o chapéu para as meninas do tambor, que dão show, realmente. No Manga Larga, o centro de treinamento, assim, ainda continua sendo aqui, né, no caso comigo, não tem mais mulheres que fazem algumas provas sociais, apresentam uma vez ou outra, mas como é nas outras raças, não. Quarto de milha, no crioulo também, né, tem umas mulheres que fazem as rédeas também, mas no manga larga ainda tá pouco, tá Devagar, né? devagar, mas O vai que que você chegar acha, lá. o que você acha que falta para ter mais mulher no manga larga? Porque no calo de salto também tem muita mulher, muita mulher. O calo de salto já acho Então, que é o primeiro que começou a ter mais mulheres, né? na realidade, até teve uma Pelo vez, menos né, é o que eu percebi, né? aliás, uma vez não, várias vezes, as pessoas perguntam a respeito disso, não só no manga larga, mas eu acho que no geral, eu acho que tem que realmente ter mais vontade de fazer o cavalo em si, de realmente se envolver com tudo, desde a base, Exatamente. né? Porque Exatamente. realmente acaba sendo difícil, elas encontram uma certa dificuldade quando elas fazem algo, por exemplo, apresentam um animal, mas que não foram elas que fizeram, por exemplo, que não vão ser todas que vão, né, preparar realmente o seu animal. Mas quando elas começam a encontrar uma certa dificuldade nesse caso, no treinamento, né, ou quando porque o cavalo, a gente sabe disso, que hoje está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, ele vai competir amanhã, não tem nada a ver com o que ele estava hoje, né? Assim como a gente tem Exatamente. esses altos e Exatamente. baixos. Então, eu acho que não são todas, né, que conseguem lidar com isso, e realmente para ter viver o diferencial, né? Eu acho que em toda área você tem que realmente viver isso. Então é difícil, de repente, você ver o cavalo, viver ele só de final de semana. Não vai ter o mesmo envolvimento do que você está mexendo todo dia, né? Lidando no manejo, no treinamento e tudo.
Então, eu acho que tem que ter realmente mais interesse, mais envolvimento realmente com tudo isso, acompanhar mais de perto e se inteirar de fato do que é o cavalo, porque é comum muitas pessoas ver, vai assistir uma prova e às vezes até participa por algum motivo, vai, surgiu a oportunidade de fazer uma prova social e montou um cavalo fácil, né, de lidar, fácil de apresentar, aí já se encanta. Então, aí acha que é sempre essa facilidade. E a gente sabe que não é, né? Então, tem o dia que está tudo bem, vem as dificuldades, e o cavalo, a hora que você acha que tá bem na equitação, ele apresenta algum outro detalhe, e você não consegue arrumar no tempo exato, né, que você precisa dele realmente na mão. Então, esses detalhes eu acho que faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é o que eu te falei, né? Naquela hora que eu estava falando sobre mulheres, eu via bastante mulheres montando em cavalgada e três tambores, mas ver mulheres assim é, realmente entendendo de cavalo a fundo, né? E sabendo colocar a mão num cavalo, chegar perto de um potro, chegar, colocar a mão num potro, passar a mão, segurar um potro desmamado, que não é fácil. Eu tinha visto muito pouco, né? Então, assim, eu tenho visto isso crescendo e, assim, eu tô maravilhado, assim. Hoje em dia, quando eu chego nos ares e eu vejo que é mulher que tá no manejo, eu fico super tranquilo, porque eu sei que o trabalho vai sair. Porque até nesse meu trabalho, o que mais dificulta, normalmente, é justamente pessoas ansiosas, né? E o cara que é bruto demais. Então, atrapalha muito esse trabalho que eu faço. Então, quando eu vejo assim, que eu vejo que são mulheres ali, fica bem mais fácil de eu estar trabalhando, sabe? E eu tenho visto esse crescimento Então, cada dia mais, e essas mulheres cada dia tem mais até, competentes. tem até um criador, né, de manga larga que ele fala que o sonho dele é ainda ter o aras dele assim, inteiro, né, liderado por mulheres, né, desde a doma, treinamento, apresentação, manejo, tudo, ele vive esse sonho, ele fica super feliz, né, com esse trabalho, ele já até mandou, né, dois peões dele com a esposa para ficarem um tempo aqui, e ele vive falando isso para mim, quando me vê, Dalva, arruma umas mulheres aí para trabalhar. Até tem o amigo que é treinador, né, nos Estados Unidos, ele sempre fala que ele prefere realmente, principalmente iniciar os potros lá, a mulher. Então ele vive essa ideia e realmente é isso, né, quando ela decide fazer, por isso a importância, né, de viver o cavalo, de fazer cursos, de realmente se especializar, qualquer área que seja, né, mas você tem que estar envolvido, tem que viver essas experiências, porque é uma caixinha de surpresa, né, o cavalo cada dia um evento, um acontecimento que a gente tem que estar preparado para tudo. Ô, Dalva, agora me conta uma coisa, assim, sabe? Que eu admiro muito em você, assim, que eu vejo. A gente vê ainda, vê ainda não, a gente vê muita gente hoje que, que fala, né, que diz, eu sempre falo essa frase nos meus cursos, eu falo, o pessoal termina, né, que trabalhar com cavalo é muito bom, o que estraga é o dono, né? As pessoas que a gente, não é do cavalo em geral, quando eu mexia com cachorro era a mesma coisa. E eu fui um cara que eu falei essa frase há muitos anos, que eu preferia bicho do que gente. O que te traz? Como é que você, né, sendo apaixonado por cavalos, o que consegue, o que traz para você como ser humano, amar o ser humano, porque a gente vê o respeito que você tem pelo ser humano, que você é uma pessoa, né? Eu até acho, penso que eu saiba de onde vem essa base, né? Mas como é que você, da onde você tira esse equilíbrio, né? Que a gente vê postagens suas falando muito sobre o ser humano. Eu acho que você está travado, não sei se ela está me vendo. Eu acho que a internet dela tá oscilando, viu? Talvez tenha caído de Caiu. novo. Aí, Acho caiu que ela de caiu. novo. Vamos aguardar que já ela volta, Vou né? aproveitar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Clayton perguntou aqui, ó. Me tira uma dúvida. Tem uma potra castanha, ela tem 3 anos e 4 meses. Ela está nascendo pelos brancos. Será que vai ficar rosilha de castanho? Faz 3 anos e 4
4 meses? Não sei, cara. Não sei. Depende, tem que ver onde está nascendo esses pelos, né? Às vezes vai ficar só ali perto da virilha, algum lugar assim, né? Ou do que você acha? Agora ficar Ah, rosilha mesmo em 3 anos, eu pra acho, não ficar sei. rosilha de tudo é difícil, né? Normalmente esses bichos já nascem com essa pelagem, né? Não acredito que vá ficar rosilha ao ponto, não. Eu tenho uma égua aqui em casa, apareceu umas manchas de Então, pelo branco nela, assim, esporádico. E ela não é égua velha, não. Ela é de 6 anos, mas ela tem umas manchas brancas. Não acredito que vai ficar rosilha por tudo, não. então, Nunca tive essa experiência. Acho rosilha que inteira, eu também não acredito, não. O André tá aí também, ó, o André tá dando boa noite, lá do Método Rock. Eu acabei de te mandar de novo, o Dalva. Ó, acabei de ver a Ana Paula aí de novo, o marido dela, o Cris, estão aí. Boa noite vocês. boa noite, Cris. Tudo jóia? O, Silvio Lima tá eu aí já mais uma mandei vez. aqui a participar. Ô, Silvio, abraço. Beleza, mestre? Ó, eu já mandei de novo aqui. Ah, peraí, deixa eu ver se acho que ela tá pedindo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mandar pra ela aqui. Ô, Dalva, você pode também tocar na câmerazinha e pedir. Tô te mandando a segunda solicitação aqui, ó. E pedir aqui para entrar no vídeo também. Pessoal, alguém baixou o currículo lá no grupo? Alguém ficou com dúvida? Hoje é o dia que a gente vai. Rafael Vilela entrou aí. Abraço, meu amigo. Tudo bem? Esses dias E eu aí, fui lá Rafa, no meu irmão, lanche. beleza? Rafa também está com um podcast de muito sucesso. Vamos lá. Estou tentando chamá-la aqui. Tá, tá. Talvez. Ah, legal. Entrou. Oi, Tá Dalva. difícil. O Ricardo, Não, é que o assunto tá agora ia chovendo. ficar pesado. Então, mas tá chovendo muito aqui no rancho e a Ah, internet aqui tá dando problema. não, não tem problema. Pode ficar tranquilo. E é assim mesmo. Live, o dia que a nossa Ricardo, live sair livre, sem nenhum problema, tem coisa errada. aí tá travando de novo. Lá, já caiu de novo. Vai cair. Cara, sabe quem tá aí na live? Nosso parceiro André Coelho. E agora travou até o Ricardo. Então, Nosso parceiro André Coelho tá aí também nos assistindo. Um abraço, André. o André O tá André tá aí? no Brasil, veio passear aí. Um abraço, viu, cara? Abraço, André. Saudade. Tudo jóia? Ah, você tá uns aí do Brasil, né, pô? Então tá pra nós pra gente se ver, pô. Meu lanche lá na Santa Terezinha lá. Luizinho tá aí também, abração, grande treinador de três tambores também, ó. Só Ó, o tem Luizinho tá aí. Um abraço, Luizinho. Parceiraço. Caio tá aí, nosso amigo de. Ah, o André tá aí mesmo. Olha que legal, cara. Bacana. Vamos lá, vou tentar chamar mais uma vez a Dalva. E se a gente não conseguir terminar a live de hoje com ela, a gente faz uma próxima. Na verdade, a gente nem começou a esquentar as perguntas. Pronto, já mandei de novo, Dalva. A Vivian Silva, boa noite, Alessandro, Flávia. Pessoal, alguém baixou lá o currículo ou não? Porque hoje a gente precisa saber. Se ficou alguém com dúvida, a gente vai fazer uma aula, tá? Eu vou marcar essa semana lá no grupo do WhatsApp. Ó, o Pedro, ele pediu para a gente falar um pouquinho sobre a diferença do treinamento dos cavalos western para o marchador. Você quer falar, Du? Cara, na verdade, tem sido um desafio para mim, cara. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Mas, cara, o meu pensamento, tá? Meu pensamento é que a base ela é igual para todos, o cavalo é igual para todos. Eu acho que num curto período de tempo, eu acredito que os caras do manga larga, principalmente do manga larga marchador, eles vão ter que rever alguns conceitos, né? Por conta até da qualidade de vida dos cavalos.
acho que esse posicionamento muito altivo, alguns cavalos que a gente sabe que os caras acabam mexendo um pouquinho na angulação dos cascos, faz os cavalos terem uma longevidade menor, principalmente em alta performance. Então, isso é uma preocupação minha. Eu estou com um cavalo aqui em casa que o intuito é levar ele na pista, e a gente conversa muito, né, Ricardo, sobre isso, forçar muito o cavalo para sair do natural dele, né, na questão de posicionamento de frente. Mas eu acredito 100% que a base é a mesma, né? Você precisa ter um bom fortalecimento dos posteriores, você precisa ter um cavalo bem leve de paleta, uma paleta solta, um cavalo leve na sua mão. Ele pode até ter um apoio considerado, né? Para ele não poder, para não ficar batendo barbela, como a gente costuma dizer. Mas eu não vejo como grandes segredos, não. Eu acho que vai ter até que a associação vai ter que, num curto período de tempo aí, fazer uma adaptação em relação a isso também. Deixa eu só responder aqui. A Dalva está falando comigo no WhatsApp, parece que travou mesmo lá, tá? Eu já vou dar minha opinião sobre isso. Maravilha. Enquanto isso, Ricardo, a gente vai já sempre lembrando a galera aí para curtir a live, convidar os seus amigos aí, mandar aí, só apertar a setinha aí e mandar o link, chamando os seus amigos para estar participando com a gente aqui. É a segunda live que a gente está fazendo sobre esse assunto, né? É possível viver bem do cavalo. E eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom para vir, muitos convidados bons para estar participando, e com certeza vocês vão tirar grande proveito disso aí. O Ricardo, eu vou já sugerir aqui, não sei se é esse seu pensamento, né? A gente, de repente, se caso a Dalva não conseguir realmente ficar com a gente, né, já são 9h10, a gente, de repente, está convidando ela para participar semana que vem novamente, né? Aí. Voltou. Legal. E aí, Dalva, tranquilo aí? A gente vai tentando. Fica tranquila que se não der, a gente vem na outra semana, não tem problema. A gente espera a chuva passar, não tem problema. Eu acho que a gente levantou... Estamos. Tá. Estamos. Eu queria só colocar... teve uma pessoa que fez uma pergunta, a gente respondeu uma pergunta, Dalva, enquanto você tinha caído, que uma pessoa, Pedro, pediu para a gente falar sobre a diferença do treinamento western e para o marchador, tá? Esse final de semana, uma pessoa me disse que vai trazer uma potra, mangalarga mineira preta, para eu domar. Daí ele falou assim para mim, e eu quero ela bem domada e depois você vai encartar a marcha picada nela. Falei, não, então você leva para outra pessoa. Meu Deus. O que eu acredito, sinceramente, é que assim, você tem que entender para que o seu cavalo vai, porque o treinamento, a partir do momento da doma ali, que vai, mesmo na base, você acaba conseguindo direcionar um pouquinho mais para um, mais para outro. Por exemplo, para o andamento, você deixa um pouco mais para frente, pensando mais para frente, e um pouquinho de rédea, você já começa a ensinar desde a basezinha ali, ele pensar mais para trás. Então já tem uma diferença pequena, mas não é pela raça, é pelo que ele vai fazer. Tá? Porque se eu treinar um marchador para rédeas, eu também vou deixar ele para trás. Só que assim, eu sou totalmente contra a você mudar uma característica natural do seu cavalo. Né? Eu protejo muito meus cavalos e exijo muito dos meus cavalos. Porque eu não quero que eles se machuquem, e eu quero meus cavalos sempre... Eu exijo assim, no tempo certo. Mas eu quero sempre muito sérios, independente da raça que é. Eu sempre tento tirar o melhor. Então eu faço trabalhos de amplitude, galope qualquer tipo de raça. Eu já montei cavalos de mangalarga machadores que nunca ganharam uma prova, e o pessoal fala que não podia galopar. Eu coloco para galopar, eu solto da amplitude, eu melhoro a garupa, musculatura dele como um todo. Eu faço mover mais a paleta, e o cavalo, eu tenho foto com o cavalo até hoje, né? Faz um certo tempo isso, mas eu tenho foto ganhando prova com o cavalo de marcha. Então, assim, eu acho que dentro do que o cavalo pode me dar, eu sempre vou explorar tudo. Né? Eu sempre vou querer o melhor do meu cavalo, vou pedir para ele estar sempre me dando, sempre estar preparando da melhor forma possível, mas eu não sou a favor de você mudar o andamento do cavalo, que é a mesma coisa que você passar do limite do seu cavalo. Né? Eu não tenho coragem de fazer isso. Aliás,
Já fiz até, tá? Sei um monte de técnica, porque a gente já foi negociando de marchador, de tudo, sabe, para colocar a marcha picada. Mas eu não faço mais isso, não quero saber. Até porque eu nunca vi um cavalo de marcha picada que o cara encartou a marcha picada e ele ficou bom como um cavalo realmente natural, tá? De marcha picada. Eu nunca vi. 90% do que a gente vê fica pior na marcha picada encartado do que se ele fosse trote. Então, realmente, Uhum. cara, todos os cavalos, tanto o western como. Para mim, cavalo é cavalo, treinamento é treinamento. A única diferença, assim, não tem diferença nenhuma, é só de acordo com o que ele vai fazer. Né? Com a aptidão que ele tem, que tipo de prova ele vai fazer. Aí que eu vou endereçando um pouquinho mais o treinamento, como é que vai ser feito. Mas para mim, o cavalo você tem que pedir, tá sempre deixando ele no máximo do que ele pode te entregar, mas não nada que não seja natural para ele. É igual um cavalo de rédeas, que a gente começa treinando pensando que vai para rédeas, com 6, 7 meses de treinamento, muitas vezes ele te mostra que não é para rédeas, mas ele vai para o boi e vai bem, às vezes vai para um laço e vai muito bem, entendeu? Então, assim, a gente faz uma base, mas quem te mostra mesmo que ele tem aptidão é ele mesmo. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Eu não faço diferença entre treinamento western e de marchador ou de manga larga, para mim tudo. Aliás, eu comecei no manga larga paulista, adoro, é uma raça que eu sou apaixonado e devo muito da minha carreira para o manga larga paulista, então eu não tenho tanta diferença assim, não. É igual freio de quarto de milha, freio de crioulo, para mim freio embocadura é embocadura, e você tem que saber usar da mesma forma, e o que manda na embocadura é tua mão, e pronto. É bem por aí, Perfeito. sabe? O que você acha, Dalva? Concordo, Ricardo, com certeza. A base, né, a gente pode estar usando sim, de acessar o animal, mas aí, inclusive, várias pessoas me mandam vídeos e perguntam, né, o que eu faço para colocar, passar, né, eles falam, virar o batido para o picado, e realmente eu sempre falo isso. O que é o natural? Porque eu acho que todo animal, no seu natural, ele tem a melhorar, tem a evoluir. Porque aí se você muda, se você encarta, você vai ter muito mais trabalho, obviamente você vai estar sacrificando o animal, e se sacrificando para ter que fazer a manutenção, que você vai estar o tempo inteiro tendo que manter isso, né? Você não, na realidade, você não tem tranquilidade. Por exemplo, E acho que a Dalva travou de novo. É. Não, eu fico imaginando, né? Porque às vezes você pensa em prova de marcha, né? Com esses carros de marcha encartada, na hora que o juiz monta, né? Se o juiz não tem a mesma mão, né? Hoje os juízes são bem cavaleiros, né? Mas se pega, né, uma pessoa que não tem a mesma mão do cara que treina, como é que vai fazer? O cavalo muda o andamento? Né? Então acho Pois que é, e às vezes é a intenção do juiz também, né, cara? Se ele quer realmente achar. Se a gente for levar na risca, ele precisa avaliar o bicho que é de genética de marcha, né? Afinal de contas, eu acho que o intuito do criador é esse, exatamente, sempre estar melhorando. Um criador de manga larga marchador, ele precisa, claro, pensar na morfologia, um animal sempre bonito, sempre equilibrado, mas ele precisa fazer um melhoramento genético para que todos, através daquele indivíduo, também nasçam indivíduos marchados. E aí você muda o é, andamento de um bicho, a chance dele ter lesão é muito maior do que você deixar ele no natural. A gente tem a mesma linha de raciocínio, eu acho. exatamente, exatamente, é isso aí. Tem mais alguma pergunta aqui? Alguém falou do currículo? Zé Paulo está por aí também. Eu já mandei solicitação para você, Dalva. Não sei se já está entrando. Ó, o Marcos falou aqui, ó, a Dalva e Silvio, exemplo de pessoas e profissionalismo. Isso aí, cara. Ó, Kelvin perguntou aqui, ó, no Brasil, qual a média de salário de tratadores e assistentes de cavalos de alta performance? O Kelvin, ó, é muito variado, tá? Eu conheço tratador aqui no Brasil que ganha 1.500, conheço tratadores que ganham 4.500, depende muito, tá? De onde ele entra e do que. Porque hoje, cara, a gente vê tratadores, o Kelvin, que, meu, é um cara que ele sabe atender, ele sabe medicar um cavalo, o cara pode ir para uma prova
e as cocheiras ficam sempre da mesma forma. Então ele é o cara que resolve o problema. Então a gente vê assim, eu acho, tá? Isso é o que eu sei, mas eu acho que tem até que ganham mais, tá? Não vou falar só tratador, mas vamos falar o cara do manejo ali, um cara que tome conta ali mesmo da cocheira, mas que resolva ali, né, o total ali. Eu acho que ele tem condições hoje de ganhar bem, principalmente em algumas modalidades, tá? Em alguns, às vezes isso não é tão normal no western, mas principalmente no salto, no hipismo, a gente vê profissionais mesmo assim que são especialistas nisso, tá? Caras que sabem trançar. Aliás, os caras que sabem trançar, muitas vezes, todo o concurso que tem, esse tipo de coisa, eles conseguem ganhar uma grana bem legal no dia, assim, trançando cavalos atrás de cavalos. É uma coisa que muitas vezes a gente chega em áreas, a gente tem que fazer porque o profissional não sabe fazer, né? Mas o que você acha, Du? O que você tem na sua experiência? O que você pensa na questão do salário de tratadores? Cara, eu vejo a questão do salário, cara, como qualquer outro plano de carreira. A gente precisa entender e avaliar a experiência do cara, entendeu? E ele precisa escalar a carreira dele dentro do mercado. E aí é meio que assim, né, que eu penso. Se o cara tem uma experiência como tratador, beleza. Mas e aí, como é que está o posicionamento dele no mercado? Mas eu penso que um salário, se a gente for pegar mesmo, como se for o calo de salto, é um mercado que até na questão da equitação já está anos-luz na frente de muitas outras raças. Já tem uma mão de obra mais valorizada. Algumas modalidades do cavalo quardimilha, por exemplo, são mais elitizadas, tem uma mão de obra mais cara. Você pegar um cavalo, por exemplo, assim, o pessoal que mexe no manejo do jockey, com certeza vai ter uma mão de obra mais valorizada. Mas acho que o mais importante é você começar. Decidir, ó, eu vou ser um bom tratador, eu vou estudar para isso, e aí você precisa começar. Porque aí, como todo outro profissional, todo grande profissional, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar alguém que te valorize. Eu acho que esse é o meu pensamento. Pessoal, quem está aí tem que entender o seguinte. Você tem que estar disposto a ser o melhor naquilo que você faz. E muitas vezes o melhor naquilo que você faz, você tem que se desenvolver em algumas outras coisas, tá? Por exemplo, por que hoje, né, eu tenho essa posição que eu tenho na produtora, né, na questão de fotografia e filmagem. Por quê? Eu chego, muitas vezes no Aras, eu que tiro o cavalo da cocheira, que ninguém consegue tirar. Muitas vezes, muitas e muitas vezes mesmo, eu que tenho que escovar e limpar o cavalo que é da pessoa. Às vezes a pessoa não consegue. Esses dias chegou um cavalo, um garanhão, de quase 4 anos, BH de 1,70 de cernelho, 1,60, não me lembro. Mas o pessoal não conseguia tirar as ligas deles. Aí vou eu lá e tiro. Então, o Eduardo, né, conta aquela história do que você contou até no Método Rock, eu não lembrava, que eu fui filmar um cavalo. Eu até falei para você que eu não lembrava. Nós fomos filmar um carro. Tô te ouvindo, eu estava só assimilando a informação. Eu me lembro que a gente foi filmar um bicho uma vez e o Ricardo falou, fulano, beleza, põe o cavalo na mão certa, põe o cavalo na mão certa. Aí dava 2, 3 voltas na mão errada. Fulano, o cavalo tá na mão errada, põe na mão certa. E isso aconteceu mais de 40 vezes e eu falava assim, meu Deus do céu, o Ricardo vai ter essa paciência de ficar até quando pedindo para esse cara, que é um treinador conceituado, colocar o cavalo na mão certa. Pois o Ricardo parou, desligou a câmera, foi lá, montou no cavalo, trabalhou o cavalo, fez o cavalo sair na mão certa umas 3, 4 vezes, punha na mão certa e parava, punha na mão certa e parava, punha na mão certa e parava. E aí falou, bom, agora monta aqui e põe na mão certa. Ele montou e colocou na mão errada. Então isso é uma coisa que ficou... eu nunca mais vou esquecer dessa história, porque aí você analisa aí, né? O cara era o responsável pelo rancho, era o treinador do rancho, e a gente foi filmar um cavalo pro patrão dele vender o cavalo, e ele galopou o cavalo, não sei, não me lembro, para direita na mão certa e para esquerda não colocava na mão certa de jeito nenhum. Então, o Ricardo tá falando sobre isso. Ele, como fotógrafo, ele tinha que saber montar e fazer o cavalo colocar na mão certa. Então, pessoal, vocês têm que saber que você tem que entender tudo que, vamos dizer assim, se você for trabalhar de tratador, tem que entender tudo que o teu patrão gostaria
tudo que você vê que ele precisa ali, e mesmo que não seja, que você acha que não é a sua função, faz e aprende e fica o melhor. Porque se você quer ter uma carreira de tratador, tá, ou do manejo ali, o cara responsável pelo manejo, primeiro, você, eu penso que você, por exemplo, ó, eu não sabia, eu nunca tinha trançado um calo de salto. Hoje eu tranço calo de salto, porque não tinha, eu já tinha visto o cara fazer, eu fiz. E até hoje, quando preciso, eu faço. Não é minha obrigação fazer, mas eu faço. Esses dias, eu tive num cliente, ele me falou sobre umas receptoras, o outro chegou me pedindo para comprar, eu faço o intermédio entre eles. Então eu falei, ó, fulano tal, vai lá, pode ligar que ele tem. Então, assim, a gente vai só agregando valor para os clientes. E no caso do manejo, por exemplo, é a mesma coisa. Você quer trabalhar no manejo, meu, você tem que saber trançar, você tem que saber fazer injeção, você tem que saber fazer curativo, você tem que identificar uma cólica. Então, assim, são coisas assim que você tem que começar a desenvolver para você ser um cara, vamos dizer assim, ser um cara valorizado, tá? Porque hoje todo sem treinamento, grande sem treinamento, ele começou a valorizar com força os bons tratadores. Oi, Tá? cara, Então, eu vou, pode falar. eu vou, Ô, você me permite, eu vou além, cara. Eu acho que o cara. Ô, Dalva, eu tô te vendo aqui no WhatsApp, não fica preocupada, a gente já sabe da sua dificuldade, eu vou te mandando aqui. Se você conseguir entrar, você entra, não tem problema. Senão depois eu vou te chamar e a gente marca uma próxima, tá bom? Pode ficar tranquilo, mas a gente está na esperança. Te mandei o convite aí. A gente está na esperança de você conseguir voltar ainda, tá? Mas fique em paz se não conseguir, até porque já está quase na hora da gente encerrar, né, Edu? Então, É isso aí. mas a gente te chama, tá? Pode ficar tranquila e se você conseguir, você volta. Oi, E aí, cara, Edu? antes de concluir, ó, eu vi aqui um comentário super interessante. Deixa eu ver se meu celular vai me permitir chegar nele, porque ele ficou lá para cima. Vulcão, abração, irmão. Aqui, ó, o Jefferson Moura. A Uhum. precificação tem a ver com a cultura equestre no Brasil. Ainda é muito pouca, para não dizer que é escassa. Portanto, concordo plenamente com a questão de buscar conhecimento para se aprimorar. É exatamente isso que a gente estava falando. O que eu. Você até desculpa, Ricardo, eu ter te interrompido, mas na verdade eu queria agregar. Eu acho que o tratador ele precisa entender sobre o comportamento do cavalo. Eu acho que ele precisa entender um pouco também sobre gestão. Entender que, tipo assim, é bom ele fazer melhor do que é esperado. Né? E outra, vamos pensar numa construção de um plano de carreira. Hoje é o tratador. Ele pode chegar a ser um gerente. Para isso, ele precisa saber tudo que o cara acima dele está fazendo, mas principalmente fazer quem está abaixo fazer muito bem. Limpar uma cocheira, limpar o casco de um cavalo, enfim. Daí a gente tem uma série de situações que a gente pode estar falando aqui, que um bom tratador não só pode, como precisa saber, não é? O tratador ele tem que entender que ele é uma peça-chave para quem para quem é treinador. Vou dar um exemplo. Quando eu começo a domar um potro, os primeiros dias de doma são dias assim que a gente está se conhecendo, eu estou ganhando, se for um potro, né, que é meio que selvagem, a gente dá mais trabalho e tudo. Se eu faço a conjunção com um potro no primeiro dia, e no outro dia, esse cara, na hora de tirar ele da cocheira, esse cara deu um espanto nele, às vezes não precisou nem bater, mas gritou, ameaçou ele com um garfo, alguma coisa, no outro dia, eu vou ter 2 vezes mais trabalho com esse potro. Então, assim, o tratador, ele é peça fundamental no dia a dia do treinador. Então, por isso que se você se desenvolver, você pode ter certeza que você vai ser valorizado. Isso é em tudo, é como treinador, é como tratador. E assim, e o que eu acho que o que o pessoal do Western sai na frente de outras modalidades é que normalmente a gente tem uma base que começa lá embaixo, né, igual eu sei cortar capim, eu já tratei de cavalo, eu sei limpar cocheira. No meu curso, eu não precisava. Eu entrei dentro de uma cocheira, limpei, eu tenho a técnica de limpar a cocheira, eu sei com quanto tempo demora, eu sei qual tipo de serragem que você tem que usar. Tá? Eu sei que se o cara tiver limpado muito rápido a cocheira, ele tá indo, ele não limpou direito. Sei se ele estiver demorando demais, ele vai estar enrolando. Eu sei tudo. Porque eu vivi muitos anos, né, com estadia de cavalo. Então, eu que treinava meus funcionários. Então, assim, sei formar uma capineira. Então, isso chega no final, quando a gente chega numa competição, quando a gente chega para a gente montar um projeto.
a gente sabe de tudo que acontece ali nesse caminho. Então, isso traz uma maturidade e traz mais valor para a gente também, né? Então, você tem que começar a entender que várias coisinhas pequenas que estão ao entorno, às vezes, o cara te contratou ali para limpar a cocheira e tratar dos cavalos. Cara, daí daqui a pouco ele te vê escovando um cavalo, aí ele te vê usando duas escovas, uma para tirar o pelo morto, a outra só para varrer, para deixar brilhando. Aí ele percebe uma diferença, você explica para ele por que você está passando aquela segunda escova. Daí ele vê que você tira o cavalo dentro da cocheira, enquanto o outro colocava o piruzinho dentro da cocheira, na porta da cocheira e ficava com o cavalo lá dentro. Gente, se eu ver você fazendo isso num rancho, eu nunca vou te levar para trabalhar comigo. Isso é um absurdo. Ó, não pode não existe o que explique uma coisa dessa. E o mais triste é que eu já vi cara experiente no cavalo fazendo isso. Agora, isso é irresponsabilidade. Hoje eu sou proprietário de cavalo em rancho. Eu sei que se o meu cavalo enroscar o rabo num piruzinho e o cavalo se arrebentar, aquele cara que pôs o piruzinho lá dentro, sem eu deixar ele colocar, ele não vai ter despesa, ele não vai ligar para nada, e eu que vou ficar, o cavalo que vai sofrer e eu que vou sofrer. O cara não se responsabiliza. E ainda pode machucar o cara e ainda trazer problema para o dono do rancho. Então, assim, é só problema, enquanto, ó, se você tirar o cavalo, soltar ele um pouquinho, é muito melhor para o cavalo. Deixa um pouco mais o cavalo solto. Ou, Ricardo, não tem piquete, amarra, deixa amarrado, que também faz bem para o cavalo ficar amarrado, quieto, parado. Você pode até arriar ele, fingir que ia treinar e não deixa ele arriado, para ele ter paciência, para ele ficar tranquilo, para ele ver que nem sempre que vai arriar vai se cansar. Então só tem benefício nisso. Você entendeu? Aí eu vejo o cara limpa a cocheira e aí ele não limpa o coxo d'água. Mas peraí, aí ele bateu a cama, em cima tá aquela névoa de serragem. Sabe? Meu, tem tanto detalhe que se você fizer e mostrar pro seu patrão, ele vai valorizar você. Só que você tem que saber mostrar e saber fazer. Não fazer o mesmo que todo mundo faz. O que todo mundo faz tá cheio aí, né? Agora, se o cara que vai lá para fotografar um cavalo, embarca uma potra lá que chucra, que ninguém está conseguindo embarcar, que volta com a mão cheia de bolha para casa, eu mostrei isso aí para vocês uma vez. Então, quem que faz isso? Você vai lá e tira da cocheira um garanhão de 6 anos, que o cara que lidar com ele não consegue tirar. Meu, você vai começar a ser valorizado. Tá? Ô, Ricardo, a gente pode contar um pouco mais, mas eu saí do zero, do nada, e hoje eu sou o cara mais contratado do Brasil no que eu faço, no nicho que eu faço. E assim, sendo diferente. Eu não sou mais bonito que ninguém, não sou melhor que ninguém, não tenho mais nada mais que ninguém. Só que eu resolvo. Eu não deixo nada para trás. Meus clientes sabem que sabe, só se for o tempo, assim, que chover, alguma coisa assim, cai o mundo, mas eu não volto para trás sem serviço, não. Sem ter feito o trabalho. Tá? Seja ele como for. E tem muita gente que já não pensa assim, né? Então é isso, gente. A gente tem que descobrir as coisinhas ali do lado e tal. Cavalo é a mesma coisa. A gente tem alguns resultados bons, sempre com cavalos, né? Nunca tivemos grandes cavalos assim na mão. E a gente consegue resultados bons, por quê? Porque a gente faz direito o que a gente tem que fazer, né? E sempre buscando o máximo daquilo, né? Quando eu tinha rancho, eu buscava o máximo ali, eu já tinha planilha, eu já tinha tudo organizado. Todos os sábados, os cavalos de todos os meus clientes tomavam banho. Eu tinha pelo menos assim 30% a mais de funcionário do que os outros ranchos que tinham em volta de mim. Será que é porque eu sou bobo ou porque realmente eu sei o tempo que levam as coisas para fazer no rancho? Então, gente, é justamente isso. Ficar um pouquinho, sabe, sempre olhar um pouquinho do lado, fazer um pouquinho mais que o combinado, que o patrão vai começar Se não for o patrão, alguém vai ver, tá? Com certeza. Então, você pode ter certeza que nas exposições vocês estão sendo vistos. Quando o Aras for visitado, vocês vão estar sendo vistos, tá? E é muito mais fácil, muitas vezes, alguém te levar do lugar que você já está trabalhando do que quando você estiver desempregado, tá? Então, é uma dica, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda, porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas ainda não estão tendo essa noção. A gente vai ajudar vocês nisso. Beleza? Du, quer colocar mais alguma coisa? Na verdade, cara, eu acho que esse assunto é um assunto muito legal para a gente continuar conversando sobre isso. Eu acho que nesse intuito de viver bem do cavalo, essa questão de todas as possíveis mãos de obra dentro de um rancho, né, a gente pode agregar muita coisa.
Eu me lembro de uma vez, num Aras, o tratador, eu não me lembro se ele faltou ou decidiram trocar o tratador, e aí o cara que foi tratar no lugar colocou a ração, e tinha um cavalo em específico, ele era um cavalo um pouco meio sistemático, e na hora de colocar a ração, o cara demorou um pouquinho para sair da cocheira, o cavalo fez um sinal assim, de murchar a orelha para vir de cor, tipo fumaça, você sabe como é que é, né? E tipo assim, ele se assustou e bateu com o balde no cavalo, foi a conta, porque o cavalo gerou uma cólica de estresse por conta de uma coisa que nunca tinha acontecido na hora da ração, que é a hora que ele está mais esperando, uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer, se tornou uma tempestade lá dentro. E esse dia eu tomei um choque, né? A gente não perde a oportunidade de fazer pergunta e entender a cabeça de cada ser humano e conhecer o lugar que a gente está. Eu perguntei para um cara, falou assim, quanto tempo, né, vocês trocam a cama aqui? O cara falou assim, a última vez nós trocamos há 6 meses. Eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Né? E as pessoas preocupadas em colocar uma embocadura na boca de um cavalo, demorando 6 meses para limpar, para trocar uma cama. Enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto aí. A gente vai ajudar muita gente, viu, Ricardo? Inclusive lá no Método do Rock, essa questão do manejo está muito completa mesmo. Não, tem irmão, 9h35. Cara, a Dalva tentou, eu mandei para ela aqui, ela tentou entrar de novo, não conseguiu. Dalva, de qualquer forma, eu tô muito grato de você ter participado. Você foi guerreira aí, não deu, mas já fica. Edu, vamos já convidar para a próxima terça? Isso aí, próxima terça, às 20h27, né? Teremos aí mais um convidado. Eu ainda não consegui confirmar com ele, mas vamos fazer. Amanhã eu vou puxar a orelha dele para a gente poder já soltar o nome dele aí, que ele vai estar com a gente. Se bem que, se tiver a possibilidade de voltar na outra terça, ótimo. Aí a gente já. Se quiser até colocar ela na outra terça, eu ganho um tempo com o nosso convidado aí. Não, ô Dalva, veja como é que você vai estar. Eu vou falar com a Dalva agora no WhatsApp, e Bacana. Aí a gente já vê. Conforme for, a gente já traz ela na próxima terça, que, cara, sinceramente, não chegou nem no começo da minha pergunta aqui ainda. Tinha muito mais coisa para aprender com ela. Né? Verdade. Mas, Dalva, quero te agradecer. Muito obrigado aí pela tua presença. E espero que na próxima terça você possa estar, ou a gente marca uma outra terça, tá? Vocês possam estar com a gente. Até porque eu queria muito saber, né, dessa sua parte, assim, da profissão. Você está aqui dividindo com a gente, né? Também essas dicas práticas ali, a gente sempre quer deixar dica prática ali para a pessoa realmente ter conseguir fazer uma ação, né, que realmente leve ela mais próxima do objetivo dela, né? Então, pessoal, vocês também vão deixando lá no Instagram as dúvidas de vocês que vocês tiverem, para a gente abordar um tema, né, como a gente fez do currículo. O currículo, ó, eu falei que ia fazer junto com vocês, ó, mas eu estou vendo aqui que o pessoal não teve dúvida. Ó. Se ficaram com dúvida na hora de fazer o currículo, manda lá no Instagram, e aí a gente vai marcar realmente era um currículo até bem tranquilo de fazer, mas se ficou alguma coisa, vocês mandam lá no Instagram, a gente vai marcar uma aula, uma call fechada, só eu e vocês que estiverem com dúvidas, para eu ajudar vocês a fazer o currículo de vocês. E assim como o currículo, a gente vai estar fazendo outras aulas particulares. Depois do tema que a gente tiver na live, a gente vai ver se ficou alguém com dificuldade, a gente vai montar uma aula particular para fazer com vocês. E tudo isso gratuito, é realmente para ajudar vocês a alavancar aí a carreira de vocês. Beleza, turma? Dalva, então, obrigado. Maravilha, Ricardo. Fica com Deus. E eu vou te esperar aqui novamente para a gente conseguir terminar essa live aqui. Isso aí. Irmão, agradecer a Dalva do coração mais uma vez, viu, Ricardo? Obrigado, Dalva. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa estar junto de novo. Já mandar um abraço aí pro seu marido, pro seu filho. E, cara, quero aproveitar e agradecer a toda a galera que esteve com a gente. Cara, tem um amigo nosso aqui, o Pedro, ele parece para mim aqui, ó, Pedro HMHZ. Cara, ele mandou muito comentário bacana, não deu tempo da gente interagir com ele, mas é um cara que participou pra caramba. Meu amigo Thiago Pérez está aí, Pedro Tamada, o Caio também, lá de Santa Branca. Enfim, puxa, muito legal ter vocês aqui. E assim,
é só o começo. Irmão, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Grandes coisas tem por vir. Deus tem preparado grandes coisas para nós. Essa semana é uma semana especial e nós estamos aqui. Qualquer dúvida, pode chamar a equipe aqui, tanto no direct aqui no Instagram, o pessoal que está no grupo do WhatsApp também. Quem não está no grupo, quiser fazer parte, vai lá no link da bio e se cadastra, faz parte do grupo. Essa live vai ficar salva aqui no canal do Ricardo. Então, curte, compartilha, comenta e a gente vai estar junto aí por muito tempo, irmão. Deus abençoe. Amém. Sempre bom estar com você. Obrigadão, não se esqueça que a vida é dura, assim, para quem é mole. É isso aí. E vá cuidar do seu cavalo. Então, valeu. Aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus.